que o Mário Marra, eu estava acompanhando vocês também no Futebol 360, ele tem muito a ver com, se a gente for analisar como será o comportamento da equipe, porque o Palmeiras a gente já conhece, sabe mais ou menos como o Abel deve preparar essa equipe. Do lado do Atlético, assim, se o Atlético quer talvez segurar o resultado, ele reforça o meio de campo. Ou às vezes ele vai tentar buscar o resultado, aí ele pode voltar para aquele 4-3-3 dele, que tem jogado, que o Cuca fez muito na temporada passada. Como que é o comportamento do Atlético no Allianz Parque para esse jogo? O comportamento do Atlético para marcar é pior para o Atlético. Né? E o Palmeiras já enfrentou times que foram ao Allianz Parque para se defender com as... Chefes e pessoas importantes do Atlético fecham o empate e vai para o pênalti. A gente balança a mão ou não? Não. Não? Acho que dá para pensar em ganhar no tempo normal. A possibilidade de pênalti. Qual vai ser o comportamento do Palmeiras? Hoje, a penalidade para o Palmeiras é menos negócio? Eu acho que não é negócio para ninguém. Vou sair muito, vou segurar um pouquinho mais. Aconteceu no Campeonato Brasileiro um jogo, aí mesmo no Allianz, entre Atlético e Palmeiras, em que em algum momento eles meio que fizeram esse acordo. Ó, o empate tá bom. Claro que ali era um jogo de pontos corridos, não era um jogo de mata-mata. Mas metade do segundo tempo em diante, eu vou correr muito risco? Pro Allianz Parque, Mário Marra e Bruno Vicari. Então, o que a gente pode esperar, independentemente da escalação das equipes, é um Palmeiras buscando o gol, como a gente tem visto no Allianz, e um Atlético jogando daquela postura mais ofensiva também? Ou pontuou alguma coisa sobre um trabalho, não quer dizer que a gente esteja falando em demissão. É bom a gente pontuar isso, porque muitas vezes uma crítica parece que está pedindo a cabeça de alguém. Não é o caso. Agora, é ruim essa situação. Claro que é muito ruim, porque além da eliminação, a gente vai discutir, a gente já discutiu aqui, quando a gente jogou pouco jogo de jogadores, que eu não sei o quanto tem de melindre dos atletas aí, o quanto tem de quem cerca os atletas também melindrado em relação a isso, e senões. Mas eu acho que assim... Para o Eugênio para falar sobre o trabalho do Vitor Pereira, mas eu queria fazer uma ponderação que eu concordo muito com o Calçade, que ele falou ontem no Linha de Passe. A reclamação e a informação do Pedro Ivo Almeida é de que não é uma questão com treinamento, não é uma questão com a qualidade do treinador, é uma questão de comportamento. E aí a gente entra num ponto que é como os jogadores brasileiros são mimados. Exato. Porque se fosse o Pepe Guardiola numa coletiva, que falasse o cara dá um treino bacana, o cara tem uma metodologia legal, dá pra ver que o cara tem conhecimento. Se o Guardiola chega numa coletiva e fala assim, não gostei do que fez isso, do que fez o lateral, ia ficar todo mundo, uau, olha como ele é um gênio, como ele tem um elenco na mão. Aqui no Brasil não gostei do jeito que ele fala na coletiva. Expôs os jogadores. Expôs os jogadores. Vai ver se lá fora eles fazem isso. Vai ver se lá fora é esse o comportamento. Também os jogadores brasileiros, eles precisam ter uma certa noção de que também aqui o profissionalismo ele precisa existir. Falando do campo, agora, o Vitor Pereira também pode ser cobrado, porque isso não é como se o Vitor Pereira fosse um anjo que nunca errou e perfeito, cristal intocável. Tem críticas também ao trabalho do Vitor? Pontuagem você pode fazer, críticas ao trabalho do Vitor. Só para fazer uma comparação rápida, aconteceu a mesma coisa no Flamengo com o Paulo Souza. Exatamente a mesma coisa. De repente, são treinadores que vieram para cá com uma cabeça de como funcionam as coisas na Europa. Sobre Flamengo e Corinthians, porque agora a gente preparou uma matéria para pensar um pouquinho sobre o futuro. O Flamengo está de volta, agora já pode sonhar com o título da Conmebol Libertadores, está vivendo um momento feliz. E do outro lado do Corinthians, o William sai. Como que fica, então, a permanência do Vitor Pereira? Nosso papo, Vladimir Bianchini, nosso repórter, que eu acho que o ponto de interrogação vai virar um ponto de exclamação ou um ponto final nessa história do William mesmo. Bem-vindo, Vlad. Oi, Mário, um grande abraço para você, para todo mundo ligado no Sport Center. Se depend... Muito obrigada pelas informações. Então, também tem toda a repercussão lá no espn.com.br que o William, por uma decisão dele também que passa pela família, ele não joga mais pelo Corinthians. É uma pena. Porque... E especulado lá no Fulham, onde joga o Andrés Pereira, né? Isso. Exatamente. É uma pena quando o Vlad traz os motivos, né? Que passa muito por violência, até que a mulher dele já havia se manifestado via redes sociais por toda essa situação. Óbvio que aqui não cabe debate se tá certo, se não tá certo. Cara, violência, ameaça, isso não existe. Que ele tem total passou, direito só ele sabe, em relação às ameaças que ele sofreu. Exatamente, enfim, como isso não dá afeta pra a família dele, o jeito que ele estava acostumado, por exemplo, na Inglaterra, e como que isso assusta quando volta para o Brasil. Isso não é uma questão, não tem debate sobre isso. Tem total direito de pegar as coisas dele e ir embora. Falando dentro do campo, de toda forma, o William, ele sai devendo? Sai com um gostinho de frustração? A passagem foi decepcionante, Mari. Se realmente se confirmar a informação de que ele está saindo do Corinthians em campo, foi melancólica a passagem dele pelo Corinthians. Ele volta
como quase que um carro-chefe para ser um comandante do time, para colocar até o time em outro nível em relação às disputas principais que existem no país. Isso não se viu. O William é pouco. Para um jogador do nível dele, de Copa do Mundo, de Premier League, que voltou ao Corinthians com outro patamar de atleta, né? Fora de campo é outra conversa. Sim. Em campo, a passagem foi decepcionante. Agora, a passagem foi decepcionante ou a gente aqui botou muita expectativa também? Não era quando ele estava negociando com o Corinthians, que tinha uma coisa de esperar para ver se aparecer alguma outra proposta da Europa? Sim, onde se fala que ele tá, para onde se fala que ele está indo, também fica, por exemplo, ele mostrou Da cobrança? Porque, claro, talvez a nossa expectativa pelo William fosse maior do que ele pudesse entregar. Foi um William possível. Mas a gente vê um Yuri Alberto, 27 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, nenhum chute ao gol. Mas, Mari, tem uma coisa que a gente tem que pontuar. Tipo, tem outros jogadores que poderiam time, fez sair 5 gols na mais. Libertadores, antes dele chegar. Ainda pensando em Campeonato Brasileiro. Do outro lado da disputa, tem um flamenguista que está feliz da vida, né, Pedro Henrique Torre? Classificação está em uma semifinal e ontem o Maracanã em festa. Tudo bom, Mari? Exatamente.